pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos hoje começar mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Paula e, como sempre, eu peço que vocês separem alguns materiais para a aula de hoje, um caderno ou folhas para anotações, lápis, caneta, borracha, apontador e um dicionário. Peço também que anotem a data de hoje e o número da aula para a organização de vocês. Tudo organizado? Vamos dar início então à nossa aula. Como vocês já sabem, a gente sempre relembra o que nós vimos então na aula anterior. Então, na aula passada, nós fizemos a leitura do texto Insegurança. Fizemos diversas questões de interpretação e compreensão desse texto, né? Conhecemos um pouquinho sobre o autor do texto e também falamos um pouquinho sobre a linguagem que foi utilizada no texto. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência no trabalho com o mesmo texto, Insegurança. Para isso, vamos fazer a releitura do texto e relembrar o que ele trazia de informações para nós. Insegurança. O adolescente se olha no espelho e se acha diferente. Constata facilmente que perdeu aquela graça infantil que, em nossa cultura, parece garantir o amor incondicional dos adultos, sua proteção e solicitude imediatas. Essa segurança perdida deveria ser compensada por um novo olhar dos mesmos adultos, que reconhecem a imagem púbere como sendo a figura de outro adulto, seu pai iminente. Ora, esse olhar falha. O adolescente perde ou, para crescer, renuncia à segurança do amor que era garantido à criança, sem ganhar em troca outra forma de reconhecimento que lhe parecia, nessa altura, devido. Ao contrário, a maturação, que para ele é evidente, invasiva e destrutiva do que fazia sua graça de criança, é recusada, suspensa, negada. Talvez haja maturação, lhe dizem, mas ainda não é maturidade. Por consequência, ele não é mais nada, nem criança amada, nem adulto reconhecido. O que vemos no espelho não é bem a nossa imagem. É uma imagem que sempre deve muito ao olhar dos outros. Ou seja, me vejo bonito ou desejável se tenho razões de acreditar que os outros gostam de mim ou me desejam. Vejo, em suma, o que imagino que os outros vejam. Por isso, o espelho é ao mesmo tempo tão tentador e tão perigoso para o adolescente, porque gostaria muito de descobrir o que os outros veem nele. Entre a criança que se foi e o adulto que não chega, o espelho do adolescente é frequentemente vazio. Podemos entender então como essa época da vida pode ser campeã em fragilidade de autoestima. Parado na frente do espelho, caçando as espinhas, medindo as novas formas de seu corpo, desejando e ojerizando seus novos pelos ou seios, o adolescente vive a falta do olhar apaixonado que ele merecia quando criança e a falta de palavras que o admita como par na sociedade dos adultos. A insegurança se torna assim o traço próprio da adolescência. Grande parte das dificuldades relacionais dos adolescentes, tanto com os adultos quanto com os seus coetâneos, deriva dessa insegurança. Tanto uma timidez apagada quanto o estardalhaço maníaco manifestam as mesmas questões, constantemente à flor da pele, de quem se sente não mais adorado e ainda não reconhecido. Será que sou amável, desejável, bonito, agradável, visível, invisível, oportuno, inadequado? Muito bem, pessoal. Então, fizemos a releitura do texto, né, completo, para que vocês relembrem um pouquinho e vamos seguir a aula, então, com a primeira questão.
Releia o primeiro parágrafo e localize uma expressão que equivale ao título do texto, insegurança. Então, nós temos aí o primeiro parágrafo, eu quero que vocês releiam com calma e localize uma expressão que tenha o mesmo sentido do título, insegurança. Bem tranquila essa primeira atividade. Já voltamos. Vamos ver então onde está a expressão que tem o mesmo sentido do título. Então, insegurança. Está ali ela quando diz essa segurança perdida, né? Então, a perda da segurança é uma insegurança, né? Então, essa expressão tem o mesmo sentido do título. Vamos seguir para a próxima questão. Releia o fragmento a seguir. Constata facilmente que perdeu aquela graça infantil que, em nossa cultura, parece garantir o amor incondicional dos adultos. Aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o uso das vírgulas nesse trecho, certo? Eu quero saber, então, qual é a função das vírgulas nesse momento. Elas estão separando itens enumerados, elas estão isolando o aposto, ou elas separam uma informação adicional. Então, observem bem o trecho, o que está entre as vírgulas, certo? Quando eu falo em aposto, vocês já devem relembrar, né? Que nós trabalhamos, eu expliquei para vocês em uma das nossas aulas o que era o aposto e o vocativo. Se não lembram, deem uma pesquisada antes de responder essa questão.
Vamos ver então a resposta da questão em relação ao uso da vírgula nesse trecho. Vou reler o trecho ali com vocês para a gente verificar bem. Constata facilmente que perdeu aquela graça infantil que, em nossa cultura, parece garantir o amor incondicional dos adultos. Então, o trecho que está entre as vírgulas é em nossa cultura. Esse trecho nada mais é que uma informação adicional, certo? Então, as vírgulas aqui, elas estão separando, né, uma informação adicional. Não estão isolando um aposto. O aposto é quando nós temos um trecho que está explicando algo que foi dito anteriormente. Então, ele faz referência a algo que foi dito anteriormente. E também não está enumerando itens. Ok, pessoal? Vamos seguir para a questão 3. Observe o uso das palavras mas e mais nesse trecho. Talvez haja maturação, lhe dizem, mas ainda não é maturidade. Por consequência, ele não é mais nada, nem criança amada, nem adulto reconhecido. Relacione o sentido à palavra correspondente de acordo com o uso delas no trecho. É muito comum, né, nós verificarmos, né, o uso da palavra mas e mais equivocado, certo? Então, eu quero que vocês observem nesse trecho o uso dessas duas palavrinhas e relacione, né, qual é o sentido delas no trecho. Qual delas intensifica uma palavra, dá mais intensidade a uma palavra? E qual delas está introduzindo uma ideia contrária, uma ideia de contrariedade? Então, releiam o trecho, observem bem e a gente já volta com a resposta. Vamos ver então a resposta, vamos fazer então a relação entre o sentido e a palavra. Então, o que intensifica uma palavra lá no trecho é a palavra mais. Quando ele diz assim, ele não é mais nada. Poderia dizer assim, ele não é nada, mas o nada foi intensificado com o mais, ok, pessoal? Então, o mas, ele vai introduzir uma ideia contrária, né? Quando ele diz, talvez haja maturação, mas ainda não é maturidade, ok? Já trabalhamos em algumas das nossas aulas também, né? Diversas questões com o uso do mas. Sabemos que o mas é uma conjunção, ok? Vamos seguir então?
E eu vou explicar um pouquinho mais o uso dessas duas palavras. Então, você vai utilizar o mais quando desejar transmitir uma ideia, né, ou uma noção de quantidade, de intensidade ou de excesso. Em alguns casos, você pode substituir o mais pelo menos para saber se realmente é ele que vai estar correto naquele momento, né? Se o uso do mais naquele momento é adequado. Mas da ideia principal de oposição, de contrariedade, o uso do mas segue o exemplo das conjunções, porém, todavia ou entretanto, né? Então, o mas também é uma conjunção, certo? Que tem esse sentido de oposição, de contrariedade. Ele sempre vai introduzir uma ideia que seja contrária, oposta a algo que foi dito anteriormente no texto. Certo, pessoal? Eu trouxe aqui também mais um exemplo do uso do mas. Além de ter a função de uma conjunção, né? Ele também pode trazer o sentido de ênfase, ele pode dar ênfase em uma determinada afirmação. Então, como diz ali, ó, o exemplo que eu trouxe, ele é bom aluno, mas tão bom aluno que tem sempre nota máxima nas provas. Então, o mas aqui, ele não é uma conjunção, né, que tem sentido contrário, né, de contrariedade ou de oposição. Nesse caso aqui, ele é um advérbio de intensidade, ele está enfatizando, ele está intensificando. Ok, pessoal? Então, vai depender do contexto em que essa palavra está para a gente saber qual é a função dela, qual é o sentido que ela tem naquele momento do texto. Vamos seguir para mais uma questão da nossa aula. No terceiro parágrafo do texto, o autor ora usa a primeira pessoa, como se fosse um adolescente falando, e ora usa a terceira pessoa, trazendo sua voz ao texto. Identifique os diferentes focos narrativos nesse parágrafo. Então, aqui eu vou pedir para que você releia o parágrafo e pode utilizar um marca-texto, lápis de cor, alguma coisa para identificar em qual momento ele utiliza a primeira pessoa e em qual momento ele utiliza a terceira pessoa. Quando ele usa a primeira pessoa, ele está falando ali como se fosse um adolescente, ok? E quando ele usa a terceira pessoa no texto, é a voz do próprio autor. Então, vou aguardar vocês identificarem esses focos narrativos e a gente já volta. Vamos ver então, identificar nesse trecho onde nós temos o foco narrativo em primeira pessoa e onde nós temos o foco em terceira pessoa. Então, olhem só, nesse momento aqui, quando ele diz: o que vemos no espelho não é bem nossa imagem.
é uma imagem que sempre deve muito ao olhar dos outros, ou seja, me vejo bonito, desejável, se tenho razões de acreditar que os outros gostam de mim ou me desejam. Vejo, em suma, o que imagino que os outros vejam. Então, nesse momento, nós temos o foco narrativo em primeira pessoa, é como se um adolescente estivesse falando. Observem que eu trouxe destacado aqui alguns verbos que estão conjugados na primeira pessoa, alguns pronomes de primeira pessoa, como o me, o nossa, certo, pessoal? Então, eles já justificam o foco narrativo em primeira pessoa. Já o outro trecho aqui, quando ele diz, por isso, o espelho é ao mesmo tempo tão tentador e tão perigoso para o adolescente, que eu poderia dizer para ele. Olha o ele ali, pessoal, né? A terceira pessoa do discurso. Então, aqui nós temos o foco narrativo em terceira pessoa, quando aparece a voz do autor no texto. Vamos seguir para a próxima questão, a questão 5. Reescreva o trecho abaixo, iniciando com os adolescentes. Aqui é muito fácil essa questão. Então, você tem ali o trecho falando o adolescente vive. Agora você vai reescrever, né, passando para o plural, como se fossem os adolescentes. Como vocês já sabem, algumas palavrinhas vão sofrer alterações, vão se modificar com essa mudança aí de o adolescente para os adolescentes. Então, vou dar mais um tempinho para vocês e a gente já volta para ver como fica esse trecho. Vamos ver então como ficou a reescrita desse trecho. Confiram aí com o de vocês, olhem lá. Os adolescentes vivem a falta do olhar apaixonado que eles mereciam quando crianças e a falta de palavras que os admitam como pares na sociedade do adulto, ok? Então percebam que os pronomes que se referiam ao adolescente, os verbos que se referiam aos adolescentes, certo? Todas as palavras que se referiam àquelas duas palavrinhas lá que foram passadas para o plural, elas se modificam, elas também são alteradas e também são passadas para o plural, ok? Seguindo então a nossa aula, eu quero falar um pouquinho sobre o texto que nós estamos lendo. Então, o texto lido, ele é um trecho do livro do Contar do Caligares sobre adolescência. Como especialista no assunto, o autor apresenta o seu ponto de vista sobre essa fase da vida. Por isso, podemos dizer que trata-se de um texto de opinião. Esse trecho que a gente leu, ele tem caráter predominantemente argumentativo, pois as declarações são acompanhadas de justificativas
que fundamentam o ponto de vista apresentado pelo autor. Pessoal, então todo texto que traz o ponto de vista, a visão do autor, nós dizemos que é um texto de opinião, certo? E se é um texto de opinião, necessariamente ele vai ter que trazer argumentos para embasar aquela opinião que ele traz, né? Para dar embasamento ao seu ponto de vista, ok? Vamos trabalhar um pouquinho hoje, vou trazer um pouquinho para vocês a estrutura que um texto argumentativo tem, certo? É isso que a gente vai ver agora então, a estrutura do texto argumentativo. Primeiramente, nós temos que ter uma introdução, que geralmente é o primeiro parágrafo do texto, certo? Na introdução, tem que ter a apresentação da ideia principal, da tese que vai ser defendida, da opinião, né, que vai ser defendida no decorrer do texto. E nós temos também que situar o leitor em relação ao assunto. Na sequência, vem os argumentos, que é o desenvolvimento da defesa, né, daquela ideia, daquela tese que ele apresentou lá no início, certo? Nesse momento aqui também, nós podemos encontrar fatos, dados numéricos, opiniões, citações de especialistas, justificativas, análises, né? Tudo isso ajuda a ele criar essa defesa da sua ideia, certo? Do seu ponto de vista, da tese apresentada. E para finalizar, a conclusão, que é o encerramento do texto. É quando ele vai reafirmar aquilo que ele apresentou para a gente lá no início, né? A tese que ele apresentou na introdução. Agora vamos pensar nessa estrutura no texto que nós estamos trabalhando. Então, a introdução está lá no primeiro parágrafo. Já os argumentos, eles aparecem no segundo, terceiro e quarto parágrafo do texto. E a conclusão é o último parágrafo. A partir de agora eu vou trazer para vocês algumas questões que vão trabalhar um pouquinho com essa estrutura, né, a partir dos parágrafos do texto que a gente leu. A questão número 6, então, fala o seguinte: qual a tese apresentada no primeiro parágrafo do texto pelo autor? Letra A. O adolescente tem a segurança do amor garantida mesmo deixando de ser criança. Letra B. O adolescente perde a segurança porque não se reconhece mais como criança e não se sente aceito no mundo dos adultos. E letra C. O adolescente merece ser reconhecido nesse momento de insegurança. Eu deixei ali no cantinho o primeiro parágrafo, que é a introdução, então, do texto, aonde ele apresenta a tese que ele vai desenvolver, certo? Que ele vai defender no decorrer do texto. Então, leiam o parágrafo com atenção e identifiquem, então, qual é a tese que o autor apresenta para nós. Vamos ver então qual a tese apresentada pelo autor nesse primeiro parágrafo.
Então, a tese é de que o adolescente perde a segurança porque não se reconhece mais como criança e não se sente aceito no mundo dos adultos, né? Na letra A, a gente poderia eliminar já de cara, porque ele fala que o adolescente tem a segurança do amor garantida, mesmo deixando de ser criança. E é totalmente o contrário o que o texto nos traz, né? E a C, o adolescente merece ser reconhecido nesse momento de insegurança. Não deixa de estar certa esta questão que realmente o adolescente merece ser reconhecido, mas não é o que o texto nos traz, ok, pessoal? Muito bem, vamos seguir para a próxima questão. Os parágrafos 2, 3 e 4 desenvolvem cada um argumento para defender a tese apresentada no primeiro parágrafo. As frases a seguir sintetizam as ideias principais de cada parágrafo argumento. Relacione-as com o parágrafo correspondente. Então, aqui eu tenho 3 sínteses. Cada frase dessa, cada opção dessa é a síntese, o resumo do argumento trazido em cada um desses parágrafos. A única coisa que você vai colocar é me dizer, né, se a letra A é a síntese do parágrafo 2, 3 ou 4. E a mesma coisa com as outras opções, ok, pessoal? Então, novamente, eu deixei ali do ladinho para vocês fazerem a leitura em casa dos parágrafos e ver qual dessas frases corresponde a cada parágrafo, ok? Vamos ver então? A frase A diz o seguinte: o adolescente passa a considerar fundamental a opinião dos outros para compor sua imagem, sua identidade. Então, qual dos parágrafos que, traz esse argumento? É o terceiro parágrafo. Quando ele diz lá, ó, o que vemos no espelho não é bem nossa imagem, é uma imagem que sempre deve muito ao olhar dos outros, né? Então, para ele é fundamental a opinião dos outros, certo? Na letra B, o adolescente estranha seu corpo que se transforma, não se sente acolhido como criança, nem aceito como adulto. Então, esse trecho aqui é referente ao parágrafo 4, ok? Que diz lá, ó, parado na frente do espelho, caçando as espinhas, medindo as novas formas de seu corpo, desejando e ogerizando, e odiando seus novos pelos e seios, certo? Então, ele estranha o seu corpo, porque está em transformação, ok? E a próxima, dizem ao adolescente que ele cresceu, mas que ainda não está pronto para a vida adulta. Então, aqui é a síntese do segundo parágrafo, quando ele fala lá que, talvez haja a maturação, mas ainda não é maturidade. Muito bem, pessoal.
Seguindo então para a próxima questão. Qual a ideia principal do parágrafo de conclusão, que reafirma a ideia apresentada como tese no início do texto? Então, ali do ladinho eu tenho o parágrafo, que é a conclusão do texto, ok? Que é o 5º parágrafo. E aqui eu tenho 3 opções, né, que trazem a ideia apresentada nesse parágrafo. Releiam o parágrafo com calma, leiam as 3 opções e marquem a correta. Vamos ver então? Vou ler as opções com vocês. Letra A. Quando o adolescente não se sente reconhecido, passa a fazer um estardalhaço maníaco. Letra B. O adolescente precisa de um grupo para se afirmar. E letra C. O adolescente perde a segurança porque não se sente aceito pelos adultos. Então, a ideia que reafirma a tese inicial do texto, certo? Que está presente aí na conclusão é a letra C, né? O adolescente perde a segurança porque não se sente aceito pelos adultos, certo? Então, olha lá, no parágrafo diz o seguinte, ó. Grande parte das dificuldades relacionais dos adolescentes, tanto com os adultos quanto com seus coetâneos, deriva dessa insegurança, né? Tanto uma timidez apagada quanto o estardalhaço maníaco manifestam as mesmas questões, constantemente à flor da pele, de quem se sente não mais adorado e ainda não reconhecido, né? Então, ele perde a segurança porque ele não se sente aceito. Ele não é mais adorado, ele não é reconhecido como adulto. Ok, pessoal? Vamos então para a nossa próxima questão. Pensando no título do texto, insegurança, responda. Qual a função do título de um texto de opinião, né? Primeiro, pense no texto, certo? No que o texto diz, né? Na relação que o título tem com ele e também leve em consideração que esse texto é um texto de opinião, ok? Para daí você escolher uma dessas 3 opções que diz o seguinte. A função, então, é antecipar algo relacionado ao assunto do texto, é sintetizar a tese que será apresentada ou chamar a atenção do leitor para o tema do texto. Vou deixar vocês responderem e eu já volto com a resposta correta.
Vamos ver então qual é a função do título de um texto de opinião? É antecipar ao leitor, né, algo que esteja relacionado ao assunto do texto, ok? Então, ó, insegurança, né? A palavra insegurança é algo que está relacionado ao assunto que o texto trouxe pra gente, certo, pessoal? A letra B de sintetizar a tese. Sintetizar é fazer um breve resumo, né? Então, o título não está resumindo a tese, até porque em uma única palavra a gente não consegue fazer uma síntese, certo? E a letra C, chamar a atenção do leitor para o tema do texto. Nem sempre o título de um texto de opinião vai chamar a atenção do leitor, né? Para chamar a atenção do leitor, a gente teria que ter um título muito mais elaborado. Vamos seguir para a próxima questão, que é a última questão da nossa aula, a questão 10. Vamos analisar novamente a nuvem de palavras. Quais delas, né, quais palavras se relacionam com o texto lido? Então, agora eu vou deixar a nuvem aí para vocês, vou dar um tempinho, quero que vocês releiam todas as palavras que estão nela e tentem fazer uma relação entre essas palavras e com o texto que nós lemos, certo? Será que algumas dessas palavras não se relacionam? Ou quais delas se relacionam, né? Ou será que são todas? Então, observem com calma essas palavras e a gente já volta para falar sobre essa questão. Então, pessoal, analisaram bem, releram as palavras, né? Nós fizemos a leitura delas em uma das nossas aulas, mas vamos ler novamente aqui juntos. Então, nós temos lá identidade, emoções, amadurecimento, insegurança, crise, mudanças, impulsos, transição, conflitos, revolta, hormônios, período, transformações, indecisão, fases, novo, certo? Sabemos que todas essas palavras estão relacionadas, né? Estão ligadas à fase da adolescência, não estão? Logo, nós podemos então concluir que essas palavras também se relacionam com o texto, né? Todas essas palavras se relacionam com o texto que nós acabamos de ler, né? Porque o texto trata desse assunto, da adolescência. Ok, pessoal? Então, por hoje a nossa aula acabou. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, refletido mais um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né? E cuidem-se, nos vemos na próxima aula.